A quaresma desse ano está chegando ao fim e, como sempre, nós encerramos a quaresma com o Tríduo Pascal, que são as celebrações de quinta, sexta e sábado da Semana Santa, abrindo o tempo pascal. Essas três celebrações, elas marcam o centro da nossa fé. Apesar da Igreja não tomá-las como preceito, né, então isso quer dizer que os católicos não são obrigados a assistir às celebrações desses 3 dias, certo? Elas são o centro da nossa fé. É até um gesto de humildade da igreja, né? Apesar de ser o centro da nossa fé, não ser preceito. E aí vai quem, quem deseja assistir às celebrações, né? É só o domingo que é preceito, como todos os domingos, certo? Então a Páscoa do Senhor é preceito. Você pode cumprir esse preceito na vigília pascal, certo? Mas o sábado não é preceito. E também a quinta e a sexta. Como centro da nossa fé, vamos meditar aqui nesses 3 dias, né, estes mistérios que vamos celebrar, certo? Eu quero fazer essa série de vídeos para a gente meditar junto sobre o que vai acontecer, o que nós vamos assistir durante esses 3 dias. Este tríduo é uma espécie de uma única peça em 3 atos. Se a gente for observar bem, é uma única celebração, é uma única peça, certo? Por peça, eu não estou dizendo que é algo fictício, certo? Não é algo que é uma encenação, mas é uma espécie de atuação, certo? É uma espécie de teatro real. É um teatro encarnado, certo? É um teatro que atualiza os acontecimentos de 2000 anos atrás. O primeiro ato é a festa da Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, a Incena Domini, a ceia do Senhor. O segundo ato é a Paixão do Senhor, na sexta-feira, o único dia do ano inteiro que não tem missa, certo? Em lugar nenhum do planeta. Não há missa nesse dia. Apenas a celebração da Paixão do Senhor às 3 da tarde. E o terceiro ato, a ressurreição na Vigília Pascal, no sábado, sábado à noite, certo? Por que é uma única celebração? Se a gente for observar, ela começa com o sinal da cruz na quinta-feira, como toda missa, toda liturgia. Todo ato litúrgico da igreja inicia-se com o sinal da cruz, certo? Onde o celebrante diz, convidando os fiéis a traçarem sobre si o sinal da cruz em silêncio e responderem no final amém. Tá? Começa assim. Depois, tem que terminar com a bênção final, né? A bênção com o sinal da cruz também. Só que, na quinta-feira, termina-se com o silêncio. Na sexta, se começa com o silêncio, se continua o silêncio. E no sábado, já se inicia direto com uma oração, sem sinal da cruz. E só vai haver uma bênção final no final da vigília pascal, no sábado. Então, é como se a celebração começasse na quinta e só fosse concluir no sábado. Então, são 3 atos de uma única peça, certo? Vamos focar aqui na celebração da quinta-feira. Vamos fazer uma meditação sobre a celebração de quinta-feira, para a gente já entrar no tríduo pascal, já com esse olhar contemplativo para os mistérios que serão celebrados, os mistérios que nós vamos assistir na missa, certo? Então, a quinta-feira, ela conclui o tempo da quaresma, certo? A quaresma vai ali até a tarde de quinta-feira, certo? Já no final da tarde de quinta já se inicia o tríduo pascal, já não é mais quaresma, já não é mais o tempo da quaresma. E por isso que a igreja se veste de branco. É uma festa solene da ceia do Senhor, da instituição do sacerdócio e da Eucaristia, com tudo focado na Eucaristia, certo? Então já é alegre, já se canta glória. Só que ainda não é uma alegria efusiva do sábado, não é a alegria da Páscoa, porque as imagens permanecem veladas. As imagens da igreja permanecem cobertas. Tá? As igrejas que têm esse hábito de cobrir, ou no domingo de Ramos, ou no quinto domingo da quaresma, mantém ainda no tríduo pascal. Tem igrejas que vão cobrir só no tríduo pascal, porque não é um pré-requisito, tá? Da liturgia renovada, da liturgia pós-Vaticano II. Então, é facultativo cobrir as imagens. Mas quem cobre, quando cobre, né, no tríduo pascal ainda está coberto. Apesar de o sacerdote estar de branco ou dourado, certo? Apesar de termos o glória, estamos ali celebrando a alegria da Eucaristia, que foi instituída por Jesus, o sacramento da Eucaristia. Ainda não é a alegria efusiva da ressurreição.
Ainda tem um sinal de penitência, ainda tem um sinal daquilo que vai acontecer, daquilo que vamos celebrar, que é a paixão de Cristo, certo? Que é o fim da celebração em silêncio, o translado da reserva eucarística para uma parte, né, da igreja que não é o sacrário, certo? Algum local reservado para a adoração silenciosa, certo? Com o som das matracas, né? As igrejas que têm as matracas, os coroinhas vão carregando as matracas, fazendo aquele barulho incômodo, certo? Um barulho incômodo. Está ali o translado todo solene, o sacerdote com velas debaixo do palio, certo? E aí vem aquele som agoniante, aquele som fúnebre, porque Cristo está indo para o Getsemane após a ceia. Cristo está indo para soar sangue, para agonizar, para pedir ao Pai que afaste dele esse cálice, mas que se faça a vontade do Pai, não a dele. Antes dessa agonia, durante ainda a alegria da Quinta-feira Santa, o que acontece? A memória da Páscoa dos Hebreus. Na primeira leitura, né, a leitura do livro do Êxodo, do momento da instituição da Páscoa, onde Deus está fazendo as orientações, né, de como que os hebreus devem comer a Páscoa, comer o cordeiro, certo? Os pães ázimos, toda essa prescrição litúrgica, tem um versículo que diz assim, que é Êxodo 12, 11. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Então, a primeira Páscoa, ela faz memória da passagem de Cristo, da passagem do Senhor. O dia que o anjo do Senhor feriu os primogênitos do Egito e deixou apenas aqueles que estavam com o sangue do cordeiro na soleira das portas. Essa é a passagem, a primeira passagem. Depois, a segunda passagem será a travessia do Mar Vermelho, a pé enxuto, certo? E agora, a Páscoa é tudo isso, porém com um acréscimo. Uma Páscoa plena, que é a passagem de Cristo, da morte para a ressurreição, certo? A passagem pela morte. Só que como que nós devemos comer esta Páscoa? Aqui nós sabemos que não estamos mais falando de pães ázimos, não estamos mais falando de um cordeiro imolado, mas do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, do verdadeiro pão vivo que desceu do céu, da divina Eucaristia. Comer com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Este conjunto significa que nós devemos comer às pressas porque estamos de passagem. Estamos de passagem, não vamos repousar ali. Nós precisamos comer, nos alimentar, porque estamos em viagem, estamos peregrinando, certo? Com os rins cingidos, tá? Além do símbolo da castidade, né? o símbolo, os cordões que cingem os rins, eles prendem a túnica, né? Porque a túnica dos homens era grande, comprida, né? E aí precisava prender no alto, colocar um cinto, prender um pouco para poder caminhar, para a pessoa poder caminhar livremente, sem tropeçar na túnica, né? Porque ele não estava ali andando vagarosamente, tinha que andar pouco rápido, com sandália nos pés. Por quê? Ele não estava descalço, não estava em casa ali relaxando, não. Ele estava com sandália nos pés para poder peregrinar, para poder caminhar, certo? E com o cajado na mão, justamente para que o cajado, né, o ajude a se apoiar, a ter firmeza no chão para caminhar e para ele poder se livrar também das feras, né, no meio do caminho. Esses três sinais dizem para nós não somente que nós precisamos comer às pressas porque estamos peregrinando deste mundo, certo? E às pressas não é que a gente vai, né, devorar a Eucaristia e sentar no banco e acabou. Não, nós precisamos nos nutrir porque estamos peregrinando, porque estamos caminhando neste mundo. Peregrinando para a terra prometida. Estamos de passagem, estamos de Páscoa neste mundo, certo? Precisamos passar por esse mundo para chegarmos no prêmio eterno do céu, tá? Agora, o cingir os rins, erguer a túnica, né? Erguer a veste batismal, prender a veste batismal, estar ali unido, certo? Firme nesse propósito batismal, sem retirar a túnica, sem desleixar da túnica para que ela não suje, certo? Firme com o nosso propósito batismal. Então, com os rins cingidos, protegendo os nossos rins. Todo o povo antigo, né, inclusive outras civilizações, acreditavam que os rins eram símbolo ali da desordem dos desejos. Está perto ali das partes sexuais,
tá? Então, existia até uma crença de outras culturas de que as influências espirituais entravam por ali. E o cingir os rins é proteger o indivíduo dessas influências e se manter casto. Essa proteção é, é no sentido de nós precisamos conter os nossos impulsos, nós precisamos conter os nossos desejos. E a Eucaristia nos ajuda nisso. Nós precisamos cingir os rins e comungar. Precisamos fazer algo e receber a graça. Né? É um ciclo. Tá? É um ciclo. Nós vamos cingir os rins, nós vamos tentar nos esforçar para conter os nossos desejos e nos alimentar, para que este alimento nos dê força para, de fato, conseguirmos conter os nossos impulsos, os nossos desejos. A sandália nos pés, a proteção dos pés para caminharmos, para que nosso pé não tropece numa pedra, para que a gente não pise no espinho, para que uma serpente não vá ferir o nosso calcanhar, certo? A sandália nos pés é uma proteção para aquilo que sustenta o ser humano. Porque o pé é aquele que sustenta. Né? A gente só consegue se manter de pé se os nossos pés estiverem saudáveis. Certo? Se a gente tiver um problema no pé, a gente não vai conseguir se manter de pé, vai tropeçar, vai mancar, vai cair. Certo? Então o pé é aquilo que dá sustento, é a base. Por isso é símbolo da alma também. É aquilo que sustenta o indivíduo de pé. Aquilo que faz o indivíduo ser humano. Tá? Diferente dos animais. Diferente dos quadrúpedes. Certo? Nós nos mantemos de pé, sustentado pelos pés. Então as sandálias protegem os nossos pés, no sentido de que precisamos manter firme o nosso estado, precisamos ter alma firme, alma forte, alma protegida das influências externas. E por fim, o cajado. O que é o cajado? O cajado é aquilo que nos ajuda a caminhar com firmeza, certo? Nas intempéries do caminho e livra das feras, certo? Aquilo que põe debandada as feras. Esse cajado é o sinal daquilo que é o nosso esforço para enfrentar o tentador, para pôr em debandada o tentador. Aqueles que o mal, que a gente reza, né, no Pai Nosso, livrai-nos do mal, né? Esse tipo de livrai-nos do maligno, tá? Então é o nosso esforço para enfrentar o tentador, que da mesma forma a gente se esforça, recebe a graça, se esforça mais, recebe mais graça. Né? É um ciclo, tá? Onde Deus é o consolo, como diz o Salmo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado de Deus, para que a gente possa peregrinar neste caminho, certo? Então, precisamos ter em mente esses sinais ao recebermos a Divina Eucaristia. A segunda leitura, ela de fato fala da instituição da Eucaristia, certo? E aí vem o Evangelho. O que é curioso, que no dia da instituição da Eucaristia, por que não pegaram um Evangelho que fala da instituição do sacramento, mas fala do lava-pés? Porque precisamos englobar tudo, certo? Já foi dito, já foi falado na primeira leitura, na segunda leitura. Nós já damos uma atenção especial à Sagrada Eucaristia nesse dia, na celebração, certo? E o Evangelho vem com a leitura do lava-pés, que é o que está no Evangelho de São João, capítulo 13. E aí, depois da leitura do Evangelho, o sacerdote imita esse gesto. O padre tira a casula, pega uma toalha e vai lavar os pés de 12 homens. O que isso quer dizer de fato? Vamos prestar atenção aqui no que Jesus diz nesse Evangelho. Porque, assim, a gente ouve muito dizer por aí que é um sinal de humildade, né? Do Cristo que não é o Senhor, mas o servo, que vem servir, que vem se humilhar, vem lavar os pés. Né? Olha só que gesto humilde, que gesto bonito. Tá, beleza. É tudo isso aí. Não estou dizendo que não é. Tá? Porque é evidente. Mas o que Jesus diz a Pedro? Vamos prestar atenção, porque as palavras de Jesus não são por acaso. Jesus não diz nada por acaso. Tudo que Jesus diz tem um sentido, afinal de contas, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Né? Aquilo que ele diz acontece. Então Jesus não pode, né, falar uma coisa sem sentido. Todas as palavras de Jesus no Evangelho, sejam por parábolas, sejam nos milagres, ou sejam nos sermões, certo? Todas elas têm um sentido, têm um significado. Não é por acaso. O que ele disse? Quando Pedro falou, Senhor, não me lavarás os pés. Aí no versículo 7, Jesus respondeu, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Aí Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Versículo 8. Mas Jesus respondeu,
se eu não te lavar, não terás parte comigo. Não terás parte comigo. Espera aí, Jesus. Então, você tem que lavar os pés dos discípulos para os discípulos terem parte com o Senhor, mas o Senhor não já ficou 3 anos com eles? Né? Eles já não têm ali, né, os nomes escritos no céu. Pedro já não é a pedra fundamental da igreja. O Senhor já falou isso lá atrás. Né? Por que raio o Senhor tem que lavar os pés dele para eles terem parte contigo? Né? Vamos prestar atenção nisso. Se Jesus não lavar os pés dos discípulos, não adianta nada. Esses 3 anos não serviram de nada, não adiantou. Jesus, eles não terão parte com Cristo. Parte em quê? Na promessa, na salvação, na terra prometida, no paraíso. Não terás parte comigo se eu não te lavar os teus pés. Aqui a gente se lembra daquilo que está no livro do Gênesis. O que é a punição da serpente e da mulher? Né? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, que é a tua descendência e a dela. A descendência da mulher vai ferir a tua cabeça e a tua vai lhe ferir o calcanhar. Ferir a cabeça, a gente já sabe, né? Na Virgem Maria, Jesus Cristo, são aqueles que ferem e esmagam a cabeça da serpente, destroem a força do maligno. Mas tem a segunda parte. Tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente, os descendentes das serpentes, os sequazes de Satanás, vão ferir o calcanhar da descendência da mulher. Vão ferir o calcanhar. Claro que Jesus não tem o calcanhar ferido, digamos assim, porque a gente associa essa ferida no calcanhar com a disseminação do pecado da serpente, certo? A sedução da serpente, o veneno que a serpente toca no calcanhar dos seres humanos. E tem um vídeo aí do Depósito da Fé, onde eu falo sobre os capítulos iniciais do Gênesis e eu explico melhor essa questão, certo? Dê uma conferida aí no meu canal. Mas então, a serpente, com o seu veneno, ela fere as almas. O que é o pé? Né? É a alma, aquilo que sustenta, o calcanhar, aquilo que sustenta o ser humano, desequilibra o ser humano. Nós, todos, temos o veneno da serpente em nossos calcanhares. As nossas almas estão manchadas pelo pecado. Estão manchadas. Porque Deus falou, tu vai lhe ferir o calcanhar. Não é uma coisa assim, você pode, né? Te dou licença. Não, você vai fazer isso, serpente. Então todos nós temos essa ferida, esse veneno. Quando Cristo lava os pés dos discípulos, Cristo está tirando o veneno da serpente. Cristo está lavando as almas dos seus discípulos, dos seus apóstolos, do veneno da serpente que foi destilado com o pecado, que foi disseminado pelo pecado. Então Jesus está retirando este veneno, está tirando este mal das almas. Então Jesus está infundindo a graça nas almas dos seus discípulos. Não é no batismo, não é no momento em que nós somos lavados que as nossas almas recebem a graça santificante? Então Jesus está infundindo a graça santificante. Não está somente tirando o veneno. Para ter parte com Cristo, não basta ter retirado o veneno da serpente, retirado a mancha do pecado. Mas é preciso receber a graça, a infusão da graça. A marca, o selo, que no livro do Apocalipse, né, o anjo marca aqueles que são de Deus. Né? Que marca é essa? É a graça, a infusão da graça. Cristo está lavando as almas dos seus apóstolos. Está tirando o veneno e infundindo a graça. Porque os pés são símbolos da alma. Lavar é sinal de purificação. E a purificação não só tira a sujeira, mas, segundo Santo Tomás de Aquino, purificar é se misturar com o melhor. Se misturar com o melhor. Então não basta eu limpar, né? Não basta tirar a sujeira, eu preciso purificar, então eu preciso misturar com o melhor. Tiro o veneno e põe a graça. Por isso que não terás parte comigo se eu não te lavar os pés. Agora que eu te lavei os pés, vocês podem ter parte comigo. Vocês podem ter. Os apóstolos agora podem entrar no céu. Não digo que todos entrarão. Nós conhecemos a história de Judas, né? Inclusive, nós não sabemos qual é o destino eterno de Judas. Não temos certeza do destino eterno de Judas. Nós só sabemos que os outros 11
foram para o céu. Foram para o céu. Então, depois de toda a celebração, acontece de fato aquele recolhimento, o silêncio, se apaga as luzes da igreja, vamos à luz de velas para um salão reservado, para uma adoração silenciosa, que a igreja recomenda que se faça até a meia-noite, certo? E se for passar da meia-noite, que seja uma adoração mais silenciosa ainda, porque é o momento em que Cristo está no Getsêmani. Vivendo as horas da paixão, é onde Jesus chama Pedro, Tiago e João para rezar. E eles dormem enquanto Jesus soa sangue. No fim deste primeiro ato, a igreja nos convida a vigiarmos com ele. Vigiarmos com ele. Seja aqueles que vão de fato permanecer acordados, sejam aqueles que, como Pedro, Tiago e João, que acabaram de receber a infusão da graça, que acabaram de receber o sacramento da Eucaristia, que acabaram de ser ordenados como sacerdotes, dormiram. Dormiram. Não conseguiram permanecer acordados enquanto Cristo soava sangue. A igreja está nos convidando a estar atentos a este ato, a este momento em que Cristo agoniza, porque ele sabe o extremo de dor que ele vai sentir, o extremo de dor que ele vai passar, que ele vai padecer por mim e por você. Não é pela humanidade de forma genérica, não é? É por cada indivíduo. Quando ele soava sangue, lembrando de mim e de você, sabendo que você iria assistir esse vídeo hoje, que eu ia gravar esse vídeo hoje, para que nós possamos meditar esse mistério. Então vamos alegres, porém recolhidos ainda, vivendo este mistério, para que no dia de amanhã, né, você assista o vídeo da sexta-feira e no dia seguinte nós possamos de fato adentrar no mistério da cruz, da Sexta-feira Santa. Até lá.